Salve, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Vamos fechar o módulo 3 hoje, através da seguinte questão: como o homem dá valor às coisas e às pessoas em sua vida? Como você dá valor às pessoas que te cercam? Quais critérios você usa para isso? Ou quais critérios você usa para afastar as pessoas da sua vida? Serão critérios objetivos ou quase sempre sentimentais? Serão critérios justos? Ou às vezes somos injustos? Então, apresento nessa aula os principais conflitos ideológicos entre três grandes filósofos da humanidade. Analisando o texto da página 43 da apostila 1, vi que só tinha lá o seguinte filósofo, David Hume, um suíço. Só que nessa mesma linha e nessa mesma época conviveram outros dois importantíssimos filósofos, que a apostila talvez apenas nesse módulo tenha pulado. E eu acho que cabe a união e a intersecção entre esses três filósofos nesta aula agora, porque eles têm visões muito diferentes, mas que são complementares para formar a visão de vocês. Não quero aqui e jamais farei isso de trazer uma visão pronta para vocês. O objetivo da filosofia é fazer com que você descubra o que e como você pensa. Então eu trago aqui, da forma mais imparcial possível, esses três filósofos. Você vai escolher qual você se identifica mais. Para Thomas Hobbes, os homens vivem em função dos seus próprios interesses. Por isso é necessário um Estado. Quando ele diz Estado, quer dizer um país forte, capaz de controlar essas vontades do homem, estabelecendo regras para todos, são as famosas leis, e punindo quem descumpre as leis. Isso é o Estado como a gente conhece. Quem infringe a lei vai ser punido. Para Hobbes, são as paixões que guiam o homem, e tem duas que ele classifica como sendo as principais: o medo e a esperança. Como assim, professor? Como assim o medo nos guia? Já reparou que os programas policiais, onde tenha mortes e crimes violentos, são os mais vistos e assistidos? Quando você vai assistir um filme, ele sempre tem algum crime, algum ato de violência, porque o medo atrai as pessoas. Quantas vezes você estava viajando com seus pais de carro e teve um acidente na estrada e as pessoas paravam para olhar, viravam o pescoço, colocando em risco até a vida dos ocupantes do carro? Do mesmo modo, a esperança. Qual a esperança? A esperança num futuro melhor, a esperança de que algo bom aconteça, é o que move os homens. Às vezes a pessoa pode nem gostar do seu trabalho, mas vai dormir na esperança de que o dia seguinte será melhor. Então, para Hobbes, a esperança e o medo são o que movem, as emoções que movem o mundo. Voltando, será que a função do governo é apenas vigiar os seres humanos e puni-los quando eles infringem a lei? Por que nós admitimos as restrições de nossas liberdades quando acreditamos que isso pode ser benéfico para nós de algum modo? Exemplo, nos Estados Unidos, todos sabem que a internet é controlada pelo governo. Não é estranho que um país que se proclama o país da liberdade, a terra das oportunidades, controle os seus cidadãos desse modo, vendo os seus e-mails, as suas publicações e tudo o que eles acessam? Pois é, lá foi feita uma pesquisa e as pessoas preferem que o governo invada as vidas pessoais delas para, em troca de garantir a segurança delas. Então há uma troca com o governo, com o Estado. A melhor palavra é Estado.
Quando não há um valor intrínseco, interno para as coisas, ele acaba sendo atribuído. Não é como um carro que tem um valor determinado. Como que você valora a esperança que foi mencionada agora há pouco? Como que você dá valor ao amor? Você já viu um filme, eu acho que é com Denzel Washington, que ele é um segurança de uma família e ele tem que proteger uma garotinha que é sequestrada. Quando os sequestradores pedem 2 milhões de dólares, o pai se recusa e ele tenta negociar um valor menor, porque até 1 milhão ele paga, sendo que ele tinha muito mais dinheiro do que isso. Então, não é estranho o ser humano? Ele coloca valor na vida da própria filha. E não é um caso de filme, não. Geralmente os filmes, quase sempre, retratam a realidade do ser humano. Então, para Hobbes, quando não tem um valor, nesse caso, ele acaba sendo atribuído. E qual é o valor? O valor que nós damos às coisas e às pessoas, que é o tema da aula de hoje. Nós consideramos o outro mais ou menos importante na medida que ele nos impede ou nos auxilia a atingirmos nosso objetivo. Do mesmo modo, nós gostamos ou odiamos alguém na medida que essa pessoa torna um obstáculo ao que queremos. Na visão de Hobbes, então, quando nós queremos nos aproximar daquela coisa ou de tal pessoa, nós procuramos saber se aquela pessoa nos faz bem ou se aquela coisa nos traz algum benefício. Parece uma troca, não é? Mas é bem assim, repare, a humanidade age desse jeito. Só age em benefício próprio. Quase toda a humanidade é assim. E na visão de Rousseau, é uma visão diametralmente oposta à de Hobbes. Na visão de Rousseau, o homem é bom por natureza, sendo originalmente incapaz de prejudicar outra pessoa. Com o tempo, com o passar dos anos, o homem vai convivendo em sociedade, e essa sociedade é que é corrompida, é que acaba estragando o homem que originalmente era bom. Para Rousseau, a propriedade privada gera uma desigualdade social. Como assim, professor? Propriedade privada, ou seja, a partir do momento que o homem, lá na pré-história, cercou um pedacinho de terra e falou: isto é meu, na época tudo era de todos. Começaram os conflitos humanos. E esse homem que disse que aquele pedaço era seu, passou a ter que defender este pedaço contra os outros, que se insurgiram, que foram contra essa ideia. Como assim é seu? Sempre foi nosso. Por que é seu agora? E aí ele falava, então vem para a briga. Venceu a lei do mais forte. E é assim até hoje. Como que é a nossa casa? Não tem cercas elétricas, muros altos, grades na janela, alarme. E a gente se tranca dentro de casa como se fosse o nosso castelo. E ninguém pode invadir. Nós agimos da mesma forma até hoje. Para ele, então, Rousseau, é esse sentimento de propriedade privada que gera desigualdade social. E aquela pessoa, aquele andarilho, aquele mendigo que está na rua e não tem nada disso, você acha que ele não se sente excluído da sociedade? E quando ele se sente excluído, você acha que ele fica feliz ou fica revoltado com essa situação? Então essa revolta, esse ódio que essa pessoa menos favorecida tem pelos mais favorecidos, geram um grande desequilíbrio e até violência social. Para Rousseau, na natureza, quando o homem está na natureza, não nas cidades, mas na natureza, ele vive em paz, onde ele pode exercer os seus dons e qualidades,
Mas se nós vivemos em sociedade, são poucos hoje os que têm o benefício de viver sozinhos, isolados. Nós vivemos em sociedade. Como então conviver em sociedade em paz? Para Rousseau, isso se daria através da educação das crianças. Uma educação mais conservadora, porém com muitos critérios positivos. Seria possível conservar o ideal do homem bom, incentivando a integridade, a autenticidade, a autonomia dos estudantes, além de ética e outros valores. Finalizando, David Hume, que está na página 43 da apostila de vocês, para ele o conhecimento humano vem dos 5 sentidos: tato, olfato, visão, paladar e audição. O homem nasceria, para David Hume, como uma tábua rasa, ou seja, sem conhecimento nenhum, cru. E através dos 5 sentidos nós vamos experimentando a vida e sabendo identificar o que é bom e o que é ruim. E a partir dessas escolhas nós vamos classificando a nossa vida. Então, lembra que para Hobbes é o que o homem pode te oferecer de bom que faz com que você se aproxime dele? Para David Hume, não. São as experiências que você tem. Então, a pessoa pode ser até má. Mas se você teve uma experiência legal com ela, isso vale. E o contrário também. Pode ser a pessoa mais santa do mundo. Mas se a experiência que você teve foi negativa, você vai afastar essa pessoa. Então veja, são 3 pensamentos completamente opostos, mas complementares. Você pode escolher qualquer um desses pensamentos que eu citei para seguir, ou nenhum. Ou pode mesclar todos, pode mesclar 2. Vocês ainda têm muito tempo para escolher como vocês pensam. Só quero que vocês entendam que outros homens na história já pensaram os problemas que você acha que são só seus hoje. Finalizando, eu acho que nós precisamos ser capazes de ver o outro e o mundo de um lugar diferente do nosso. Só assim nós teremos uma sociedade com mais respeito às diferenças e às desigualdades, saindo então do nosso próprio eu, do nosso egoísmo, e enxergando o outro como ele é, dando o direito do outro ser quem ele é. Nós conquistaremos o direito de ser quem somos. Are people basically good? As I will show, given humanity's history, the answer should be obvious. Of course, human nature isn't basically good. Now, this doesn't mean that people are basically bad. We are born with real potential to do good, but we are not basically good. Take babies. Babies are lovable and innocent, but they're not good. They're entirely self-centered, as they have to be in order to survive. I want mommy, I want milk, I want to be held, I want to be comforted. And if you do not do all these things immediately, I will ruin your life. That's not goodness, that's narcissism. We are born narcissists, preoccupied with number one, ourselves. And if you've ever worked with kids, you know how cruel, how bullying they can be. And don't parents have to tell their child tens of thousands of times, say thank you? Now, why is that? If we're naturally good, wouldn't feeling and expressing gratitude come naturally? And then there is the historical record. Evils, huge evils affecting much of the human race have been the norm. Here goes just a few examples. The Ottoman Turks targeted millions of Armenian Christians for death during World War I. The German Nazi regime murdered 6 million Jews, 2 out of every 3 European Jews, including more than 1 million children and babies. The Soviet communist regime slaughtered about 5 million Ukrainians,
and about 25 million other innocents. The Chinese communists killed about 70 million Chinese and enslaved the rest of the Chinese people. The North Korean communist regime has built what one can only call the world's largest concentration camp, most of North Korea. In post-colonial Congo, in the decade between 1998 and 2008, over 5 million people were murdered and tens, if not hundreds of thousands of women raped. Of course, before that, about 10 million Africans were kidnapped and made slaves in the European slave trade, and another 10 to 18 million Africans were enslaved by Arab slave traders. And let me ask you this: if people are basically good, why does every civilization have so many laws to control human behavior? Como tarefinha, quero que vocês façam os exercícios 1, 2 e 3 da página 43, que fala especificamente sobre David Hume. E mais, na sua opinião, o que desvia o homem do seu caminho bom? Um mínimo de 10 linhas. Quero que vocês usem a mesma técnica da redação. Uma resposta com começo, meio e fim. Não tentem se livrar da resposta. Pensem. Eu quero saber o que você concluiu de tudo isso que nós vimos hoje. Um abraço, até semana que vem. O que fazer? O teste de ética mais difícil de todos os tempos. Algumas escolhas são bem fáceis. Café ou chá? Batata frita ou onion rings? Cueca box ou comum? Outras, porém, são tão difíceis que parecem até impossíveis de fazer. A gente está falando de dilemas morais, quando as duas opções parecem muito injustas e indesejadas, mas alguma coisa tem que ser feita. Então prepare-se e dê uma calibrada na sua bússola da moralidade, pois a gente elaborou o teste mais difícil de todos. Ele é cheio de dilemas morais, e o modo como você os resolve diz muita coisa sobre a sua personalidade. Depois de cada pergunta, você terá 10 segundos para refletir sobre a situação e tomar uma decisão. Anote a letra da resposta que você escolher, A ou B, para descobrir seus resultados ao final do vídeo. E lembre-se, isto é só um quiz, não uma consulta com um psicólogo ou qualquer coisa do tipo. Sou só eu, então não leve isso tão a sério, ok? Um trem desgovernado. Imagine que você é o maquinista de um trem. Você perdeu o controle dele e está prestes a bater em um grupo de pedestres que nem desconfia do desastre que está por vir. Eles sem dúvida morrerão com o impacto, a menos que você acione a chave de desvio para mudar o trem para outro trilho. Mas neste caso, o trem passaria por cima de um homem desatento que está dormindo sobre os trilhos. Você acionaria a chave de desvio? A. Sim, sem pensar duas vezes. B. De jeito nenhum, eu não conseguiria fazer isso com a consciência tranquila. A gente já começou pegando pesado, né? Caramba, que escolha difícil. Quem sabe essas pessoas notem que o trem está vindo e saiam do caminho. Será que dá para arriscar? Você tem 10 segundos para decidir. Um bonde fora de controle. Um bonde está fora de controle e acelerando rumo a um grupo de 7 pessoas. Ok, parece familiar. Você está em cima de uma passarela, então está fora de perigo. Aí você vê um cara grandão do seu lado e percebe que se empurrar o homem e ele cair nos trilhos abaixo da passarela, ele vai parar o bonde. Mas o homem, é claro, vai morrer. Por outro lado, você vai salvar a vida de 7 pessoas inocentes. Você sacrificaria uma vida por 7? A. Com certeza. B. Eu não conseguiria tirar uma vida, mesmo se fosse para salvar 7 pessoas. Essas perguntas não são chamadas de dilemas morais à toa. O que fazer neste caso? Se os 10 segundos não forem suficientes para você resolver este problema, é só pausar o vídeo.
O dilema do juiz. Você é um juiz e está julgando o caso de um assaltante de banco que, na verdade, é inocente, e você tem certeza disso. Mas, no momento, os inimigos do acusado sequestraram sua filha de 6 anos de idade e estão exigindo que você declare o réu culpado em troca da liberdade dela. Você não tem ideia de onde eles estejam, e a polícia também não conseguiu descobrir. Você está uma pilha de nervos e não para de pensar se os sequestradores vão abusar da sua filha. Isso se já não estiverem fazendo isso. Você condenaria o homem inocente para salvar a sua filha? A. Eu jamais condenaria uma pessoa inocente. Tentaria encontrar outro jeito de resgatar minha filha. B. Sem pensar 2 vezes. A dificuldade dobra quando há uma criança envolvida, principalmente a sua. Qual alternativa seu coração está lhe dizendo para escolher?